Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas palestras de terça-feira, aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. É sempre uma emoção, é sempre um prazer muito grande poder compartilhar esses momentos aí com você e entrar aí na sua casa para falar um pouquinho da doutrina dos Espíritos e mais especificamente sobre Jesus. Então, para isso, eu convido aqui grandes e queridos amigos meus, que é a Luciene. Boa noite, Luciene, tudo bem? Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? E também convido o nosso expositor dessa noite, que é o Sidney. E hoje ele falará sobre os trabalhadores da última hora, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Sidney. Tudo bem com você? Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Lu. É uma alegria estarmos juntos aqui na Casa de Francisco para falarmos um pouquinho de Jesus, né? Nós que necessitamos tanto do Cristo e ainda mais nesses dias tão turbulentos que estamos vivendo, né? É isso aí, amigo. Então, para começar os nossos trabalhos, eu vou passar a palavra, então, para a nossa amiga Luciene, que fará a leitura e a prece inicial. Luciene, é com você. Obrigado, Carlinhos. E para a noite de hoje nós separamos uma leitura do Livro da Esperança, capítulo 66, O Espírita. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Mateus, capítulo 20, versículo 16. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido, através de características essenciais. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução, e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho. Mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigar a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei,
porém cumpri-la. O Espiritismo também diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então agora eu convido a todos a se reunirem a nós numa prece, pedindo que fechem seus olhos, que possamos silenciar internamente, silenciar nossa mente, deixando de lado as preocupações que nos consomem no dia a dia, que possamos, nesse momento, focarmos só em Deus, esse Deus que está dentro de nós, que possamos senti-lo, que possamos pensar agora na imagem serena do Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos auxilie nessa noite, que os bons espíritos que nos conduzem, que conduzem os trabalhos da casa de Francisco de Assis, os nossos mentores espirituais, que eles possam estar todos agora conosco, à nossa volta, nos envolvendo com a sua luz, com a sua paz e com o seu amor. Querido Mestre Jesus, pedimos a Ti muita serenidade nesse momento tão grave pelo qual passamos. Pedimos a Ti forças para continuar na luta terrena. Pedimos a Ti a compreensão e que possamos seguir aprendendo com as mensagens que nos deixou no Evangelho. Que elas nos sirvam de alicerce para as batalhas que teremos aqui ainda. Que a gente possa aprender a cada dia, nos melhorando como seres que somos eternos. E que a gente possa trabalhar a nossa melhoria, a melhoria de todos os irmãos que cruzem nossos caminhos. Que a gente possa ter sempre aquele olhar fraternal, de auxílio, de amparo. Porque esse é o trabalho que devemos fazer aqui na Terra. Que a espiritualidade amiga nos envolva com a sua paz, com a sua luz. Que seja uma noite de muito aprendizado, que assim seja. Que assim seja. Então agora passo a palavra para o nosso expositor. Sidney, é com você. Muito obrigado, Carlinhos. Linda prece, Lu. Nossa, a gente vai falar muito sobre várias coisas que você citou na sua prece hoje, né? Então é uma alegria podermos falar um pouquinho de Jesus. Eu escolhi esse tema, os trabalhadores da última hora, exatamente por conta do momento que nós estamos passando, pelas dificuldades que a Terra, principalmente o nosso Brasil, está passando, né? E qual o nosso papel? Não só espírita, mas qualquer homem que já consiga conceber o amor de Deus, né? Qual o seu papel na Terra? Como ele pode auxiliar, né? Como ele pode tentar tornar a vida do seu semelhante um pouquinho melhor, né? Deixar o fardo que ele carrega um pouquinho mais leve. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa passagem maravilhosa de Jesus, né? Pedirei ao Carlinhos que coloque, né, então, a nossa apresentação. Bom, meus amigos, os trabalhadores da última hora, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 1, né? E para que a gente só faça uma pequena contextualização de época, né, de como vivia aquele povo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, a gente vai ler a parábola depois. Eles faziam, né, os hebreus daquela época, eles dividiam o dia em 12 horas, né? Começava às 6 da manhã, uma parte do dia, né? E ia até às 6 horas da noite. Eram 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, né? Então, o dia de trabalho daquelas pessoas que eram contratadas, no caso aqui, o pai de família vai contratar para trabalhar numa vinha, ele começava às 6 da manhã e até às 18 horas da noite. E a remuneração era diária. Acabava o dia de serviço, o patrão pagava, né? Então, vamos à leitura da parábola,
para que a gente possa entender um pouquinho melhor. O pai de família sai na madrugada, isso é, antes das 6 horas da manhã, à procura de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Encontrou alguns e convencionou pagar 1 denário pelo dia de trabalho. E aí, esses trabalhadores começaram a trabalhar para o pai de família, né? Na terceira hora, então, 9 horas da manhã, encontrou outros e os convidou ao trabalho, dizendo que receberiam o razoável. Na sexta hora e na nona hora, fez o mesmo. E na 1ª hora, ou seja, 17 horas, né? Encontrou outros que estavam sem trabalhar e os convidou também. Ao fim do dia, chamou os trabalhadores pagando dos últimos aos primeiros. Os que chegaram na 1ª hora receberam 1 denário cada. Vendo isso, os que chegaram primeiro, que chegaram lá 6 horas da manhã, né, esperavam receber mais, mas também receberam apenas 1 denário cada e queixaram-se ao pai de família. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo que nós, que suportamos o peso do dia e do sol. Disse o dono da vinha: não te causo mal algum, pois convencionamos o pagamento de 1 denário ao dia. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, 1-16. Meus amigos, quando eu era criança, que eu ia numa igreja católica com a minha mãe, com meu pai, assistir a missa das 7 no domingo. O nome da igreja era a Igreja Cristo Operário, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E a gente ia, e de vez em quando, né, o padre, né, fazia a homilia com esse tema. E confesso a vocês que eu não conseguia entender, né? Eu lia, né, que a gente tinha aquele folhetim que a gente pegava na frente da igreja, né? Eu lia isso e aquilo ficava muito confuso para mim. Parecia que realmente era uma grande injustiça do pai de família. É claro que o padre explicava para as pessoas e as pessoas conseguiam compreender, mas eu era muito criança e eu me fixava mais naquele folhetim. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a entender um pouco melhor aquilo que Jesus dizia nessa passagem, né? E na doutrina espírita, principalmente depois de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro de Rodolfo Caligares, né? Parábolas do Evangelho, eu consegui compreender melhor. E a gente pode tirar vários e vários e vários ensinamentos dessa passagem. Mas eu vou trazer alguns particulares para vocês. Um misto daquilo que está na Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que a gente possa iniciar, então, destrinchar um pouco a parábola, fica muito claro na parábola, né? Isso eu já consegui até compreender quando eu tinha lá 7, 8 anos de idade, que o pai de família é o nosso Deus, né? Nosso pai de amor, né? Que ele nos chamava a trabalhar na sua vinha, né? A vinha, no caso, éramos nós, toda a humanidade, né? Então, essa vinha onde nós trabalhávamos eram as nossas reencarnações, as nossas passagens aqui na Terra, né? O trabalho seria a aquisição de virtudes, né? De uma forma individual e também de uma forma coletiva, né? E os trabalhadores somos nós mesmos, através das existências que nós vamos passando aqui, das reencarnações sucessivas. Nós podemos reencarnar na Terra, nesse mundo de provas e expiações, onde nós estamos agora, nessa nossa nave, nessa nossa escola, nesse hospital, né? O lugar de nós trabalharmos a encarnação como uma forma de nos melhorarmos, de progredirmos, ou também em outros mundos análogos ao nosso. E esse aqui que é o interessante. O denário, segundo
o Evangelho segundo o Espiritismo e o Rodolfo Caligares seria a alegria, o gozo espiritual, né? É como se fosse o norte, aquilo que nós viemos fazer na Terra. E a gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso, né? E aí eu fiquei questionando um pouco sobre a vinha. Jesus poderia ter feito uma parábola falando sobre vários outros tipos de cultivo. Poderia, como ele já fez sobre o grão de mostarda, né? Ele poderia falar sobre várias outras coisas que seria bem interpretada pelos hebreus daquela época, né? Ou pelos gentios, aqueles que o escutavam, né? Mas ele usou a vinha, né? E eu trouxe essa questão. O que o vinho tem a ver com a experiência espiritual? E aí eu me reportei, meus irmãos, ao Livro dos Espíritos, né? Essa obra maravilhosa que há pouco tempo, né, fez aniversário, no dia 18 de abril. Me reportei ao Livro dos Espíritos e a parte dos prolegômenos. Se vocês repararem no prolegômenos dos Livros dos Espíritos, vocês vão ver essa vinha, né? Essa imagem. E me permitam ler para vocês o seguinte: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Ou seja, essa cepa, esse desenho dessa vinha, é um desenho psicografado, porque é o emblema do trabalho do Criador. Tem muito significado dentro disso, e aqui os espíritos irão nos explicar. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. Ou seja, para que nós possamos virar mais, nos desvincular um pouco mais da parte material, nós precisamos passar pelo buril, pelo burilamento, né? E amassando a cepa, vai sair o licor, né? É linda essa passagem do Livro dos Espíritos. Então, nós necessitamos de um corpo físico para nos tornarmos experientes. Nós evoluímos nos dois planos. Nós evoluímos na nossa pátria espiritual e também evoluímos numa existência material. Mas quando nós evoluímos na existência material, nós vamos trabalhando algumas vicissitudes próprias, né, da matéria. Então, nós nascemos, crescemos, sofremos, perdemos amados, ganhamos amores, né? E tudo isso nos aperfeiçoa. Nós vamos melhorando sempre. Então, meus irmãos, não se produz vinho sem esmagar a uva, né? Para adquirir luz, é preciso passar pelas vicissitudes do corpo físico, né? Essas vicissitudes tão necessárias para que nós nos melhoremos e para que nós nos aperfeiçoemos. A vinha, então, é a nossa vida, a nossa experiência espiritual, né? E o nosso trabalho aqui na Terra é adquirir virtudes. Esse é o nosso grande trabalho. E aí, para que a gente fale um pouco melhor sobre esse grande trabalho que eu acabei de dizer, que é adquirir virtudes, eu lembrei de uma passagem de Jesus no livro Boa Nova, no capítulo 3º, quando ele estava chegando de Jericó, que era uma cidade comercial, até Jerusalém. Ele estava às portas de Jerusalém, né? E lá, quando ele estava sentado, descansando um pouco daquele caminho muito tortuoso, um doutor da lei, um sacerdote, na verdade, chamado Amã, né? Que, inclusive, depois no livro, na mesma obra Boa Nova, Humberto de Campos nos dirá que ele foi um dos julgadores do Cristo, né? Passou por Jesus, que estava sentado ali, ele o reconheceu como Galileu por conta das vestimentas, o modo de utilizar a barba, né? E perguntou:
Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, né, com a sua autoridade, com o seu magnetismo, respondeu para ele: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E o Anã, né, perguntou para ele assim: reino de Deus? Que pensas que seja isso, Galileu? E Jesus respondeu para Anã de uma forma firme, com a autoridade que lhe cabe: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então, nós devemos trabalhar a construção do reino de Deus, né? E para isso, eu desenvolvi essa apresentação hoje em 3 questões. Qual seria o propósito da nossa existência para que a gente construa o reino de Deus, né? Que trabalho Deus realiza em nós e que tipo de trabalho nós realizamos, né? E sem mais delongas, vamos passar para o primeiro, né? Qual o propósito da nossa existência aqui na Terra? Falei anteriormente que estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, né? E esse planeta ele está sofrendo uma transição, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? E para que a gente possa trabalhar essa transição, construir o reino de Deus aqui na Terra, nós precisamos nos melhorar individualmente. As pessoas melhoram, a Terra melhora. Nós também podemos auxiliar para o progresso das outras pessoas. Através do quê? Através dos nossos atos, né? Mas principalmente através dos nossos exemplos, né? Os atos, eles auxiliam, mas os exemplos arrastam, né? Então, para que a gente possa começar a entender um pouquinho a parábola que a gente leu, a humanidade ela passou pela infância, pela adolescência e está amadurecendo. A linguagem de Deus também foi se modificando para nós, né? Ele falava primeiro com crianças, depois ele falou com jovens, e hoje nós já temos a capacidade intelectual de entender melhor o que Deus fala, né? E o nosso grande maestro de toda essa estrutura é Jesus, né? Ele lê a partitura de Deus, né? Ele segue a partitura de Deus, né? E Deus, nosso Pai amado, define as etapas do progresso do nosso planeta. E que tipo de trabalho Deus realiza em nós? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas fases que eu falei para vocês. Na nossa infância, a relação da criatura com o Criador se iniciou com Moisés, que ensinou o necessário para a nossa infância espiritual. Ele falava para nós de uma forma muito direta. Ele organizou mais de 600 leis, fora o decálogo, né, que veio de Deus. Ele organizou mais de 600 leis para nos auxiliar, ignorantes que éramos naquela época, né? Muitas vezes ainda trabalhamos na ignorância. A linguagem que nós entendíamos naquela época, como muitas vezes as crianças entendem, é a linguagem do não. Não pode, não vá, não toque. Quase tudo era proibido para nós. Se nós pegarmos o decálogo, nós veremos isso. Não matarás, não roubarás, né? E assim vai. As leis civis que Moisés fazia era para poder conter-nos naquele momento de muita ignorância. Nesse estágio, nós estávamos mais preocupados com questões materiais, né? A gente estava preocupado em sobreviver, a gente estava preocupado em comer, a gente estava preocupado em ter algum tipo de segurança, né? E era tudo muito instável. Nós obrávamos muitas vezes por instinto, mais do que intelectualmente, mas já estávamos muito bem desenvolvidos intelectualmente, já tínhamos posse do nosso livre-arbítrio. Depois disso, nós passamos pela juventude, né? Então, a gente foi crescendo devagarinho com as experiências, né, que fomos tendo nas primeiras horas, né, na vinha do nosso pai, né? E aí, né, na nossa juventude,
nós recebemos os ensinamentos do nosso mestre maior, Jesus. E ao contrário de Moisés, ele dizia assim: aprendestes que foi dito assim, eu, porém, vos digo. Ou seja, parecia que a gente já estava chegando, já estava entrando num segundo estágio, né? Poxa, já passamos da primeira fase. A gente já estava no segundo estágio, já estávamos mais inteligentes, já conseguíamos receber novos ensinamentos, né? Não bastava para nós mais a lei do não, mas a gente queria entender um pouquinho o porquê das coisas. Queríamos entender um pouquinho melhor Deus, né? Queríamos entender um pouquinho melhor do amor de Deus, porque muitas vezes nós o temíamos, né? Então, ele foi adaptando a linguagem, né, Jesus, o nosso mestre, para a nossa juventude espiritual, né? A forma que nós conseguíamos entender já naquele momento. Ele contava histórias. Ele, em qualquer momento que ele tinha de possibilidade, nos seus 3 anos de messianato, ele ia nos contando histórias morais, ele ia nos ensinando, né? Poxa, ele fez isso com a mulher no poço, com a samaritana no poço. Ele fez isso com o doutor da lei, que o questionou sobre quem seria o mais próximo e contou a história do bom samaritano. Ele contou a história, né, dos trabalhadores da vinha, da figueira seca, e várias outras histórias. E as parábolas do Cristo trazem muitas sementes de verdades, que serão germinadas pelo solo da nossa compreensão. Existem muitos ensinamentos que nós podemos tirar dos ensinos de Jesus, e todos eles são verdadeiros. Mas para que nós possamos receber essa luz de uma forma muito mais ampla, nós também precisamos nos melhorar. Quanto mais nos melhoramos, mais aquilo que Jesus disse para nós, de uma forma às vezes muito simples, muito direta, muito concisa e muito ampla ao mesmo tempo, faz mais sentido. E nós, meus irmãos, alguns vão dizer que não, né? Alguns vão dizer que nós somos crianças grandes, mas nós chegamos sim à maturidade. Nós já temos intelecto, já trabalhamos o nosso intelecto de tal forma que nós conseguimos entender as coisas. Nós conseguimos hoje, com aquilo que nós já adquirimos intelectualmente, de entender que o bem é bom e que o mal é mal. Muitas vezes nós não conseguimos chegar até esse entendimento por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E aí é um problema não intelectual, é um problema moral que nós temos, né? E nessa maturidade nós recebemos outro presente de Deus, né, da divindade, a terceira revelação, falando de forma clara para adultos. Jesus nos prometeu a terceira revelação, um Consolador prometido. Nós que somos espíritas, acreditamos que esse Consolador é a nossa doutrina espírita. Somos filhos da inteligência suprema que está na natureza, na vida, né? Então, o Espiritismo, Deus é amor. Jesus já nos falava isso. Isso já nos contentava naquele momento. Mas hoje nós conseguimos entender que Deus é amor, Deus é a suprema inteligência, Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é infinitamente bom em todas as suas virtudes, né? Então, Deus é a perfeição. Então, hoje nós conseguimos nos ligar a Deus, trabalhar a nossa fé de uma forma muito mais racional. Aprendemos com a doutrina espírita que nós somos imortais, que o nosso corpo perece, mas o nosso espírito é imortal. Deus é amor infinito, não condena, não incrimina, respeita, ama, não viola as nossas consciências. Deus usa o tempo, jamais a violência. Ele espera o nosso crescimento, né? Então, Deus usa o tempo para nos ensinar. Ele nos ensina com amor, com carinho. Ele não nos impõe, ele nos deu o livre-arbítrio. É como o vinho, que precisa de tempo para maturar. E essa analogia ela vai ficando cada vez mais profunda. O tempo é como uma esponja que suga as nossas impurezas. Através do tempo, das encarnações sucessivas, nós vamos nos tornando melhores.
E as nossas quedas, por conta dos nossos vícios morais, são só acidentes de percurso. E vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, os Espíritos nos trazem que o nosso planeta está passando por uma transformação. E eles falam para nós da nova era. Outros livros das obras complementares também falam sobre o mesmo tema, mas, sinceramente, particularmente, eu acho que o que fala de forma mais profunda, de forma mais direta, é o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com todas as outras obras básicas. Então, estamos atravessando agora um momento crucial de transição na Terra. Então, a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, os espíritos que ali encarnarem, que pode ser aqui na Terra, né, podemos ser nós no futuro ou não, eles não precisam mais expiar, eles só passam por provas e por missões. Em outras oportunidades, não conseguimos realizar o trabalho da melhor forma. Então, meus irmãos, estamos na última hora. Anteriormente, a gente vacilou em alguns pontos, não trabalhamos algumas virtudes que deveríamos e não deixamos os nossos vícios de lado. O momento é esse, estamos sendo chamados ao trabalho da última hora. E os obreiros da última hora irão auxiliar na obra de regeneração da Terra. E aí, meus irmãos? Nós queremos trabalhar para o Cristo ou queremos continuar errando e, como disse Emmanuel, trabalhando as encarnações sucessivas, né? Nesse momento agudo pelo qual a humanidade passa, o Cristo nos pede um pouco mais do que nós estávamos dando como testemunhos de cristãos. Precisamos ser mais cristãos. Precisamos seguir verdadeiramente ao nosso Mestre Jesus. E que tipo de trabalho nós realizamos em nós mesmos, né? Então, meus irmãos, nós somos herdeiros de todos aqueles que nos precederam. Nos beneficiamos dos trabalhos dos outros. Então, nós já recebemos muitos mensageiros em todas as eras, nas primeiras horas, nas segundas horas, nas terceiras e na 11ª, né? Nas primeiras horas, nós recebemos Moisés, os profetas, os iniciadores da instauração das leis de Deus na Terra. Depois foram seguidos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, filósofos, né? E os espíritas. Nós recebemos todos esses, vários outros filósofos, nós recebemos vários missionários também na área da psicologia, da matemática, em todas as áreas humanas, né, de ciência e de moral. E o que nós estamos fazendo com isso, né? Os trabalhadores da primeira hora, então, eles tiveram a tarefa mais dura, mais difícil, mais árdua, porque nós, como humanidade, tínhamos que progredir muito. Era muito mais difícil para eles. Então, depois disso tudo, depois de tudo que nós recebemos, se nós quisermos fazer realmente a diferença e trabalhar nessa última hora para o Cristo, nós faremos uma síntese do resumo de tudo que esses homens e mulheres trouxeram, esses grandes missionários, né, trouxeram para o nosso conhecimento moral, né, e intelectual. A humanidade, então, recebendo vários e vários trabalhadores, né, para trabalhar a regeneração da Terra, dará um salto e populações serão substituídas. Nós estamos recebendo vários mensageiros. A questão 1019 do Livro dos Espíritos já fala isso para nós, né? Então, esses trabalhadores que chegarão aqui na Terra precederão uma humanidade que faz guerra, que faz maldade e que gera o tempo todo preconceito e ódio. E nós queremos ficar aqui na Terra, queremos continuar trabalhando, queremos continuar nessa nave que Jesus nos colocou, que Jesus criou para que nós nos reformemos, para que nós
trabalhemos a nossa melhora para chegarmos a espíritos puros, né? Nós queremos aproveitar a oportunidade para sermos verdadeiramente trabalhadores da última hora. Concluindo, então, meus irmãos, temos uma hora, né? E precisamos fazer bem feito o que não conseguimos nos últimos 3.000 anos. Mas nós já evoluímos. Não é terra arrasada. Essa é a nossa melhor versão de todos os tempos. O espírito não retrograda. E nós estamos no melhor lugar, na melhor época, na família que temos ou na família que não temos, da maneira que nascemos, para que possamos ter a experiência regeneradora. Deus não nos coloca na Terra para falir. Ele sempre nos dá a oportunidade de melhorar. Muitas vezes, por falta de esforço e vontade, nós não trabalhamos a nossa melhora. Quando Jesus ensinava amor, naquela época, nós, ignorantes que éramos, atirávamos pedra. Mas o tempo, através das dores, das vicissitudes, das experiências, foi sugando as nossas impurezas. Por isso que hoje nós somos muito melhor do que éramos ontem. E o convite é esse. Ajuda-te e o céu te ajudará. Todos nós temos corações que velam por nós. Aqui na Terra, encarnados conosco, muitas vezes até a gente se sente abandonado, mas nós abandonamos a oportunidade de cativar corações muitas vezes, né? Mas com certeza todos nós temos corações que vibram no mundo espiritual por nós. Todos nós temos um anjo da guarda que está sempre vibrando por nós, está sempre nos auxiliando, dando conselhos para que possamos seguir o bom caminho. Todos nós temos mentores que nos auxiliam o tempo todo. Deus está sempre disposto a fazer o máximo, desde que façamos o mínimo. Ele nos pede oração e vigília, para que elevemos os nossos pensamentos, purifiquemos os nossos pensamentos e nos conectemos à espiritualidade superior e até às pessoas que vibram no bem na Terra. Assumamos, então, a nossa vida e o nosso destino. Meus irmãos, vou falar rapidamente, porque já estourei um pouquinho o tempo, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra magnânima, nos dá de presente um manual para que possamos trabalhar de uma forma significativa, trabalhando o autoconhecimento, entendendo quem nós somos, mas para que a gente possa progredir através do nosso esforço e de vontade. E esse manual está no centro do Evangelho segundo o Espiritismo. O manual O Homem de Bem. Vou falar aqui rapidamente sobre o Homem de Bem e o Manual de Bem Proceder. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade, né? Então ele cumpre as leis de Deus. Tem fé na justiça, bondade e sabedoria divina. A fé dele é inabalável porque ela foi construída através da razão e do coração. Obediência e resignação, né? Obediência é o consentimento da razão. Vou fazer porque sei que é o certo. E a resignação é o consentimento do coração. Posso passar por que for, mas eu vou estar resignado porque sei que estou cumprindo as leis de Deus. Procura ser ao invés de ter. Ele trabalha mais as coisas vinculadas ao espírito do que a matéria. Ele usa a matéria como acessório ao seu espírito. Aceita as dificuldades como forma de aperfeiçoamento. Ele sabe que a terra é um buril. Faz o bem pelo bem e se satisfaz com isso, né? Ele é benevolente, consola os que sofrem. É sempre bom, sem distinção de raça ou credo. Não é xenofóbico. Também não é preconceituoso, né? Respeita as opiniões alheias. Tem a caridade como um guia, como Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não alimenta ódio, rancor ou vingança. Isso não cabe para ele. É indulgente com os outros, pois entende também precisar de indulgência
ele julga com amor, né? Pois sabe que precisa também ser julgado com amor. Sabe que peca. Não é malevolente com os defeitos alheios. Não faz fofoca, né? Estuda as suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências. Utiliza suas potencialidades com proveito a si e aos próximos. Não se envaidece por vantagens materiais. Não abusa dos bens, pois sabe ser fiel depositário. Então, ele sabe que ele é apenas aquele que pode trabalhar o material em prol de si e dos outros. Quando gestor de outros homens, é bom e justo. Trata os outros como gostaria de ser tratado. E respeita as leis da natureza e as leis sociais. Ele, sim, quer melhorar as leis sociais, mas ele as respeita. E ele respeita o planeta, a nave que recebeu. Porque, meus irmãos, se nós queremos viver no mundo de regeneração, que mundo nós deixaremos para ser regenerado? Essas foram as referências que eu utilizei. Espero que a gente possa refletir bastante, trabalhar sempre o amor de Deus nas nossas vidas, entender por que estamos aqui, né? E trabalhar bem nessa última hora que temos, para que possamos voltar ao nosso planeta e continuarmos a nossa caminhada. Mas se assim não for, que continuemos falando de amor onde nós estivermos, porque Deus não faz nada sem utilidade e Ele sempre vai se utilizar das suas criaturas para levar o seu amor aonde for. Então é isso, meu amigo Carlinhos. Obrigado, meu querido amigo. Convido você mesmo para que possa fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Cid? É uma grande honra. Muito obrigado, né? Então, eu convido a todos para que a gente possa orar. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, nesse momento agudo, mas um momento ideal para que possamos trabalhar as nossas potencialidades, para que possamos trabalhar a caridade, a fraternidade, a empatia, para que sejamos mais mansos, para que sejamos realmente instrumentos da paz de Deus na Terra. Jesus nos pede isso. Nos pede nesses momentos onde milhares de pessoas estão desencarnando todos os dias, voltando à pátria espiritual, onde problemas de toda a ordem estão acontecendo, outros homens, mulheres estão perdendo seus empregos, suas fontes de renda, que nós possamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar com amor e como servidores do Cristo aqui na Terra. Que sejamos, Senhor, sempre amparados pela espiritualidade superior, que possamos ter bom ânimo, mesmo diante das maiores dificuldades que enfrentaremos, mas que sigamos confiando, trabalhando sempre a nossa fé, deixando a nossa consciência do dever cumprido sempre tranquila, e que possamos distribuir um pouquinho daquelas potencialidades materiais que temos para as pessoas que nos cercam, tentando tornar um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve o peso que aquele nosso irmão carrega. Que tenhamos uma boa noite e que possamos trabalhar os nossos pensamentos e levar um pouquinho de luz a todos os lugares das nossas convivências. Ser conosco, Pai amado, nos guiando e intuindo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu querido. Muito obrigado pelas suas palavras. Palestra impecável, maravilhosa. Muito obrigado em nome do nosso querido Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Obrigado, Luciano, pela sua participação aqui. Foi um prazer muito grande ter você conosco. Espero vê-lo em breve, em algum outro momento,
na casa, de forma virtual por enquanto, né? E também agradecemos a você aí que esteve de casa assistindo a essa palestra magnífica, através dos nossos canais pela internet, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, e também entrem lá na página do Cefa, www.cefa.org.br. Pessoal, se essa mensagem de Jesus fez sentido para você, se você gostou do que o nosso expositor falou aqui, compartilhe. Leve a mensagem de Cristo para mais pessoas. Leve porque alguém pode estar precisando ouvir justamente essas palavras. Então, pedimos aqui que espalhe, ajude a semear essas palavras. Ok? Combinado? Então, muito obrigado, meus queridos. Espero vê-los em breve. Paz e bem a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo.